Olá, queridos ouvintes! Começa mais um Não Precisa Copiar e no episódio de hoje nós vamos continuar a apresentação do magnífico livro do professor Camerino, O Liberalismo Social. Comigo está Pedro Cortar. Dá um oi pro ouvinte aí, Pedro, e conta o que nós vamos fazer hoje. Olá, querido ouvinte! Nós hoje vamos continuar abordando aquilo que nós discutimos lá no episódio 67, onde a gente fez uma curta história do liberalismo, tentando mostrar como ele se desdobrou do liberalismo tradicional, conhecido por vocês aí, nesse liberalismo social que o Camerino aborda. E aí hoje a gente vai falar especificamente sobre a contribuição do John Stuart Mill para esse debate. Mas antes disso, Frederico Crepe, cumprimente aí o nosso público e fale mais sobre esse episódio que você especialmente veio participar. Salve, pessoal. Então, me contaram aí, né, que o Pedro atravessou o samba no último episódio aí, né, falando do utilitarismo do Bentham e do Mill, então hoje a gente vai fazer uma síntese dessas ideias e trazer as dimensões políticas e econômicas, né, para além das dimensões éticas que já foram apresentadas. E já aviso aos ouvintes que estão traumatizados desse episódio aí de utilitarismo, a gente não vai falar e discutir a cabeça apodrecida do Bentham hoje, porque a gente foi oprimido nas redes sociais. Os nossos filezinhos que falaram desse episódio aí da cabeça do Bentham foram vítimas de banimento. Pois é, a rede social é aquele lugar mágico, né, onde as pessoas se acham no direito de decidir o que a gente coloca ou não coloca no próprio podcast. Eu não acho que eles estão falando o que a gente tem direito de colocar no nosso podcast, não. A gente pode colocar o que a gente quiser. A gente só não pode fazer um filezinho e postar no YouTube e no TikTok, porque aí é demais. E quem ainda não comprou o livro do Camerino, né, tá dando mole aí, né, uma excelente leitura, o Camerino escreve muito bem. A gente tem aqui na descrição o link para vocês comprarem, né. Então vamos logo pro episódio. Toca o barco! Então, logo no início do capítulo do Stuart Mill, o Camerino vai caracterizar o liberalismo dessa época, né? Chamando a atenção para o processo de secularização da ideia do progresso. O progresso, no início do liberalismo, ali ainda com Locke e com Smith, ele tinha bases teológicas. Agora, nessa nova fase, vai ver um processo de secularização. Então, o que isso quer dizer? Com autores como não só o Mill, mas também o Comte, Marx, Saint-Simon e o Spencer, a gente vai tirar esse elemento teológico da equação. E aí comenta também que o liberalismo do Mill é do tipo vitoriano, que sofria influência também ali na época da ascensão das classes trabalhadoras, né, com o declínio da ordem social aristocrática. E não só isso, né? O processo de industrialização acabou catalisando, né, a migração campo-cidade. Então a urbanização ela foi um dos elementos que produziu a sociedade de classes. O Bellamy chama atenção para a revolução moral que acontecia ali, toda a ordem restritiva da sociedade estamental ruía. E as liberdades individuais eram ressaltadas como produtoras de oportunidades. Quem quiser ver o finalzinho desse processo já, pode assistir a excelente série Downton Abbey, que tem essa coisa aí da aristocracia já no período onde a decadência da ideia de aristocracia está em jogo, antes da Primeira Guerra, muito bom. E justamente por esse motivo que muitos liberais do período, e o Mill está incluso nessa leva, defendiam uma educação como um processo essencial para o aperfeiçoamento moral da população. Por isso que no leque de pautas desse liberalismo a gente tem presente pautas como escola pública gratuita e universal, associações beneficentes, sindicatos com maior participação política e, obviamente, o sufrágio universal. E é assim que deveria se consagrar o princípio liberal de que todos os indivíduos nascem livres e iguais. E como nós vimos no último Ô, episódio, Rodrigo, esse roteiro seu tá errado. O Fred falou aqui sindicatos com maior participação política. É isso mesmo? sindicatos, e isso, a O existência do sindicato liberalismo dá tá errado maior. isso. Tá Não, errado mas isso. esse liberalismo aí defende isso, pô. Eu tô estudando a dissertação de mestrado agora, que eles falam, eles mostram que o liberalismo ele vai para essa linha de liberalismo social e o socialismo vai para uma linha reformista e ali no início do século XX essas duas linhas se Eles se casam. encontram ali no Bernstein, não é? Exatamente. Não, eles se encontram no Keynes, porque o Keynes é um liberal social
que dá a teoria econômica que vai fundamentar a social-democracia europeia. O Pedro tá fazendo uma chacota, Fred, provavelmente. Que eu tô aqui falsificando o liberalismo para transformar ele em socialismo. Hoje esse Com certeza. liberalismo aí certamente seria taxado de comunista pelos nossos nobres liberais aí do Ilustres debate. liberais. Como vimos no último episódio, ao aderir ao utilitarismo, o Mill acaba por defender as reformas sociais do Bentham. Reforma penal, sufrágio, livre comércio, legalização dos sindicatos, liberdade de expressão e um funcionalismo público promovido pelo mérito. Não só isso, surge uma preocupação com a medicina preventiva, reforma sanitária e a prevenção ao fumo com a criação do Ministério da Saúde. Como deputado, o Mill defendeu, vejam vocês, a reforma agrária como solução para o problema da fome e da miséria na Irlanda. Cooperativas deveriam ser criadas com o objetivo de democratizar a propriedade e também publicou vários textos sobre feminismo e controle de natalidade. Isaiah Berlin comenta que a maneira de pensar de Mill se baseia muito na epistemologia empirista. E o que isso significa? Significa focar no experimentalismo, na tentativa e erro e na falibilidade, certo? Então a ideia toda aqui é que o mundo é muito complexo para a gente poder dar conta dele só com a nossa razão. E aí o que a gente pode fazer? A gente precisa enfrentar esse fenômeno complexo e perceber no nosso contato com essas coisas, com essa tentativa, com esses experimentos, as facetas da verdade. Ou seja, a gente nunca vai captar a totalidade da verdade que vale para tudo, para todos os tempos, de uma vez só. E o Isaiah Berlin também ele vai ressaltar a oposição tanto ao pensamento racionalista francês quanto ao metafísico alemão. E com isso o Mill rejeitaria, modelos sistemáticos e totalizantes, o que ele entende como modelos fechados. A ideia toda é que o ser humano pode ser definido na sua completude. Ele não tem uma razão capaz de abraçar uma verdade com V maiúsculo. A gente é uma criatura criativa. Então a gente é imprevisível, a gente se modifica através do tempo, e é dentro dessa epistemologia modesta que acaba se criando um pensamento muito anti-essencialista. Quando a gente dá uma olhadinha na impressionante história do Mill, nos fatos da sua biografia, a gente consegue perceber os motivos por que ele se tornou quem ele se tornou. Seu pai, James Mill, que a gente já citou lá no primeiro episódio, era amigo pessoal do Bentham e do David Ricardo. E ele decidiu educar seu filho ele mesmo e prepará-lo para se tornar o herdeiro do utilitarismo. O pessoal aí que se acha inteligente se liga só nesse prodígio. Aos 3 anos ele já sabia grego, aritmética e história. Com 8 anos ele aprendeu latim e já conhecia os principais poetas gregos. Com 12 anos que eu estava jogando Chrono Cross, o que ele fez? Ele já tinha lido boa parte da literatura clássica e as principais obras de filosofia, coisa que eu fui só ler com 20 anos. Ele já estava lá mandando ver. E nessa época mesmo ele começou a estudar economia com o próprio Ricardo. Ricardo? Qual Ricardo? E não Ricardo é Eletro? qualquer Ricardo, Ricardo né? Vélez? O famoso economista David Ricardo. Não, nenhum desses Ricardos. O grande economista David Ricardo. E aí o James Mill criou esse monstro racionalista e defendeu em sua educação o agnosticismo, já que ele acreditava que a religião era inimiga da verdadeira moralidade. E isso produziu no Mill uma concepção quase que estoica. E tendo em vista tudo isso, o Mill, a gente entende por que na produção, do Mill, a educação vai ter um papel tão fundamental, porque ela foi um elemento transformador da sua própria biografia, né? Só que, como todos os jovens adolescentes dos tempos antigos, durante esse processo de formação intensa, ele teve uma crise existencial, e o que hoje em dia leva os nossos jovens, a se meter com Nietzsche, com existencialismo, naquela época levava o jovem a se meter com romantismo. E aí surge no Mill uma vontade de valorizar, dentro da sua concepção de mundo, o valor do sentimento e da sensibilidade. Só uma questão, Pedro, eu não faço ideia se foi uma crise existencial na juventude, porque não deixa claro, eu achei estranho, o Caverino não comentou, tipo assim, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Qual idade ele tinha? Isso não ficou claro pra mim, mas deixa assim porque ficou muito bom. Ô, Rodrigo, você tem que pensar o seguinte, as pessoas viviam aí, 50 anos, então, com certeza isso aqui foi na casa dos 20, que pra gente Eu hoje é acho que jovem. não, Esse foi cara. meu Eu acho que foi raciocínio. na fase adulta. Eu acho que isso foi na fase adulta. Sabe por quê? Porque eu acho que ele já era formado no utilitarismo e no racionalismo, e depois teve esse negócio tardio, mas enfim. Eu li uma boa parte sobre a liberdade. Eu acho que eles falam na introdução, mas eu não tô lembrando. Tá aqui, mas enfim. Então é isso, gente, bem Deixa velhinho, eu...
O Mil teve uma crise e foi velho. Não foi jovem. Crise de velhidade. Crise de velhidade. E só um disclaimer também, algumas coisas no Não Precisa Copiar são conteúdo sério, bem apresentado, bem estudado para vocês. Outras coisas só são piadinhas, então, por favor, as piadinhas não levem tão a sério. O tema da Bildung, através do Humboldt, ele tem uma influência no pensamento do Mill, temperando seu utilitarismo, né? E o resultado foi uma defesa do desenvolvimento da individualidade como florescimento do sujeito. Para o Mill, todo ser humano tem o direito de ser juiz de sua própria felicidade. Não confundido aqui felicidade como mera satisfação e prazer. Até comentamos no último episódio sobre o utilitarismo, sua célebre frase: é melhor ser um Sócrates insatisfeito que ser um porco feliz e saciado. Para o Mill, é justamente na individualidade que nós encontramos a chave da felicidade. A vida é uma perene autoafirmação. É pela tomada de escolhas e pelas decisões permanentes que a gente vai dilapidando continuamente essas nossas imperfeições naturais. E quando aborda uma definição de ser humano, o Mill faz como todo o resto, de maneira muito cautelosa. E avalia que o ser humano tem uma dimensão universal, sim, né? Sua animalidade. No entanto, todo o resto é social e histórico. Aí a consequência disso é que podemos construir e aperfeiçoar nossas capacidades. Tá aí o motivo do porquê ele valoriza tanto a educação. Ela parece ser a chave da Bildung, da formação. A cultura e a história são o elemento chave para a gente inaugurar uma nova era para a humanidade. Uma nova era em que a gente possa superar a nossa atual tendência à mera acumulação de riqueza. E lembrando que os parâmetros utilitaristas defendem que essa busca pela felicidade e pela individualidade deve respeitar o critério ético de promoção máxima da felicidade. Quer dizer, não é a felicidade apenas para um único indivíduo, mas o máximo de felicidade possível para o todo social. Exatamente. Os utilitaristas mantêm o pé no chão, ao que parece, e, quando possível, a cabeça no lugar. Desculpa, Pedro, você falou que não ia falar da cabeça do Benta, mas não me consegui me conter. Sua ética é consequencialista, e isso significa que se preocupa com o resultado da ação. Sendo assim, eles se utilizam do método indutivo. Esse método tem como base a vida humana concreta e a experiência empírica, e não um princípio a priori ou uma ética deontológica que determina quais ações prestam ou não prestam, quais ações são permitidas ou proibidas. Para o Bentham, a definição de bem-estar é prazer e ausência de dor. Segundo seus critérios de intensidade e duração, deveríamos avaliar qualitativamente e medir os maiores prazeres e as piores dores. O que o Mill faz é adicionar a esses dois critérios o de qualidade do prazer. No objetivo de maximizar o bem-estar, devemos escolher os prazeres superiores em detrimento dos inferiores. E vocês já devem imaginar quais são eles, né? Educação racionalista, sociedade vitoriana, repressão no talo. Exatamente. Os prazeres superiores são aqueles intelectuais ligados à razão, à intelectualidade e ao espírito. Tudo que estiver o mais longe possível do corpo. Ao que parece, né, ele não foi influenciado o suficiente pelo romantismo, senão não estava afirmando essas coisas. A explicação é que os prazeres de natureza corporal são os apetites animais. Alguém poderia dizer, mas o Mill não considera esses prazeres o que o povo gosta? E vocês acham que o Mill já não se adiantou nessa crítica? Ele já disse o seguinte, aspas do Mill, poucas criaturas humanas consentiram em ser transformadas em qualquer dos animais inferiores perante a promessa de plena fruição dos prazeres de uma besta. Nenhum ser humano inteligente consentiria tornar-se tolo, nenhuma pessoa instruída se tornaria ignorante, nenhuma pessoa de sentimento e consciência se tornaria egoísta e vil, mesmo que a persuadirem de que o tolo, o asno e o velhaco estão mais satisfeitos com a sua sorte do que ela com a sua. A ideia toda aqui é a seguinte, se te oferecerem, Rodrigão, você quer virar um Quixote, e aí você vai ficar aí de boas, passeando, comendo e ganhando carinho da Pampam sem ter que trabalhar? Fred, se você deixar de ser um cara honesto, virar um cara corrupto, você vai receber dinheiro, você vai ficar bem, você toparia? Ele diz aqui que você não toparia, mas eu estou olhando um gato branco, está deitado na estante ali, e ele está deitado ali, eu estou o dia inteiro terminando meu TCC da pós, ele está deitado ali naquela estante desde a hora que eu acordei, só levantou na hora do almoço para pedir osso, e está ali agora nesse momento com a barriga virada para mim, só balançando o pezinho
do pesadelo, sonho que ele está tendo, e eu já não tenho tanta certeza assim desse argumento aqui. Mas em situação normal de temperatura e pressão, eu diria que sim. Mas olha só, o Mil tá falando o cara que já intelectualizou, ele não volta atrás. A gente tá no reino, tá Ah, tá, chafurdando eu sou um animal, nos é prazeres do verdade. corpo, exatamente. A gente é bestial ainda. A gente estabeleceu isso no utilitarismo, é verdade. Exatamente. Então, gente, só para ter organizado aqui, o que ele quer dizer com isso é que uma pessoa jogada em condições bestiais, como é o nosso caso, por falta de oportunidade em cultivar os prazeres superiores, continua chafurdando nesses prazeres corporais. Então, eles são os únicos disponíveis, é o que a gente tem. No meu caso aqui, eu tenho um monte de livro que eu quero ler, né? O Pedro bem sabe, tudo parado na página 50, por quê? Não tenho tempo para isso. Que eu tenho tempo, Switchzinho e Tudo na Netflix. página É 20, isso. deixa de ser mentiroso. Eu já avancei um pouco depois da última vez que você veio aqui. Entendi. E o Camerino vai chamar atenção para o seguinte, pessoal. Dentro dessa lógica do Mill, que eu vou chamar de utilitarista, qual que é a pegada? Pobreza e desigualdade vão ser consideradas verdadeiras abominações. Por quê? Porque elas são, em última análise, grandes fontes de sofrimento e dor, ou seja, um obstáculo para aquele princípio da felicidade utilitarista. Para alguns autores, a contribuição principal do utilitarismo ao liberalismo foi resgatar os valores éticos que haviam sido abandonados no liberalismo original. Se vocês se lembrarem nesse liberalismo, né, você tinha a confiança que o livre mercado e a busca dos interesses privados produziriam por mágica uma sociedade melhor e mais feliz. Alguns até argumentam que a própria personalidade não se desenvolveria plenamente com o egoísmo do primeiro liberalismo, pois cada um estaria apenas fechado em si mesmo. A verdadeira construção da personalidade, de acordo com Mill, ela depende do intercâmbio com os outros membros da sociedade. Por isso, o Camerino vai terminar esse capítulo argumentando que o Mill vai se afastar, talvez aí sem retorno, dos teóricos liberais do Estado mínimo e se aproximar muito mais da concepção que posteriormente ficou conhecida como welfare state, ou, em bom português, estado de bem-estar social. Corrente essa que defende que é sim dever do Estado atenuar os conflitos sociais, defendendo os pobres dos abusos econômicos, propiciando educação, saúde e segurança, e que mais tarde vai desembocar aí no Lord John Maynard Keynes, né, que é o maior economista do século XX, provavelmente, e o cara que deu a base teórica para o que depois veio se desenvolver como a social-democracia. É. E aí, senhores, um socialista disfarçado de liberal, um liberal arrependido e envergonhado com o resultado do liberalismo, ou apenas um pensador consequente? O que vocês acham? Pedro, fala aí, depois o Fred vai fazer a crítica ao utilitarismo. Fico muito feliz de ver essa consequência do pensamento do Mill, porque agora eu posso falar que sou liberal nos ambientes de esquerda, por exemplo, amanhã no aniversário da Pamela, sem passar vergonha na frente dos meus amigos comunistas, entendeu? Que dizem que Stalin matou foi pouco. Então, estou satisfeitíssimo com esse pensamento aqui. Que absurdo. Se tem uma coisa que não tem aqui, é um stalinista. Pois é, não tem amigo comunista, pô, você tá falando aí. O Rodrigo, cara, que é isso? Ele quer taxar 100% herança, ele quer Se botar bem que o teto na. Fagner, agora, depois que ele passou da aula, ele virou defensor da Coreia do Norte, né? Então, O Fagner é teologia da libertação, catolicismo com comunismo, entendeu? Purinho. Eu ainda não fiz minha conversão, não. Ainda tô pensando. Vai lá, Fred, o que você achou desse primeiro bloco? O que você tem a comentar aí sobre o liberalismo social e sobre o utilitarismo? pô, cara, eu vou fazer uma crítica ao utilitarismo do Mill. Eu acho o John Stuart Mill um dos maiores liberais de todos os tempos, disparado. Eu acho que ele daria um coro nessas liberais de hoje em dia, especialmente esses liberais do debate público. Só que eu acho que ele não salva o utilitarismo, né? Porque o utilitarismo tem alguns problemas, que é o problema dos direitos individuais e principalmente o problema dos prazeres, né? Porque se eu parto de um princípio de que o bem consiste em você satisfazer o seu prazer e fugir da dor, e aí isso é que tem que ser focado. Nesse cálculo utilitário, você não pode diferenciar uma coisa da outra. Quando o John Stuart Mill fala em prazeres superiores e prazeres inferiores, ele está sorrateiramente botando um princípio, eu até diria metafísico, para separar prazeres, para ter uma escala de prazeres, e isso é um princípio arbitrário. Seu Então, argumento, então, é, que como os dois causam prazer, eles são iguais. exatamente, prazer é prazer, independente se você vai para uma ópera ou se você vai tomar um açaí. Eu dei aula recentemente sobre esse assunto, né, com meus alunos, eu conversei com eles sobre isso, porque eu perguntei para eles, fiz até um experimento legal.
eu perguntei para eles o que eles consideravam um prazer superior. Você ter um prazer assistindo uma ópera ou tomando um açaí. E todos eles falaram que era a ópera. E aí eu perguntei, tudo bem, mas se eu falar para vocês agora, ó, agora vocês vão escolher um dos dois. Todo mundo preferia tomar açaí do que ir na ópera. Ainda mais lá no bloco, no anexo, que você dá um calor do caralho naquela sala, você realmente ficou difícil pra própria da ópera. Mas assim, em defesa do Mill, acho que ele não veria problema nenhum nisso que o Fred falou. Ele tá botando sim um novo princípio. Ele se vê como um aniquilador de um hedonismo que tá no utilitarismo do Bentham. E ele tá botando um princípio, só que eu não acho que é arbitrário, porque ele oferece argumentos, né, sobre isso. E o argumento principal é que ele diria que eu, você, os alunos do bloco D, somos todos bestinhas tolas, porque a gente está se apegando ao físico, e pessoas de alta intelectualidade, que provaram dos dois prazeres, vão preferir o segundo. Essa é a base do pensamento dele, entendeu? Então eu não acho que é Eu também um... tô com o Pedro, a evolução cultural é o ponto, né? Eu acho que é isso aí que o Pedro falou. A cultura só não evoluiu o suficiente para que a gente adapte o gosto, né? Que é um outro tema que também vai aparecer. Adaptação do gosto, a sofisticação do gosto, o aprendizado do gosto, a educação estética. Enfim, ele é um romântico, né? A gente tem que lembrar disso. Não, eu ainda acho que é difícil, cara. Eu vou até, se puder, fazer uma indicação de uma leitura aí pro pessoal que quiser pegar melhor essa crítica. É um livro do Michael Sandel que chama Justiça, o que é fazer a coisa certa. Que ele debate isso, né? Que ele fala que quando você postula que existem prazeres superiores e inferiores, você cria uma diferenciação nos prazeres que não deveria ser o caso no utilitarismo, já que prazer é prazer. E aí você estaria privilegiando os determinados prazeres em relação ao outro, contrariando uma tese relativamente original, né, do utilitarismo. Acabaram de me oferecer aqui uma tigela de sorvete de mousse de limão, Caralho. e já que Fred é inimigo dos prazeres intelectuais, eu vou parar de gravar e vou aqui tomar meu Prazeres sorvetinho. corporais. Toca aí a vírgula sonora enquanto eu tomo meu sorvete. Querido Pedro Cortar, você que estudou com o magnífico Camerino, que leu o livro dele e é um grande defensor da propriedade privada, o liberal entre nós, fala aí pro ouvinte como é que ele pode proteger a propriedade privada dele. Não estou falando de um lote, não estou falando de um carro, não estou falando de uma motocicleta, eu estou falando de propriedade intelectual. Como que a gente faz para proteger a nossa marca, Pedro Henrique? Pois é, ouvinte. Imagina que o Fagner começa a plantar milho nesse lote que ele comprou, lança uma empresa de venda de milho, cria lá um desenhozinho de um milho de chapéu sorridente e começa a vender Milho seu milho. filósofo, tu imagina isso? Milho filosófico, é isso aí. E aí, como é que ele protege essa marca? Ele vai recorrer aos nossos queridos apoiadores da Sabiá, registro de marcas. Então, igual eles estão fazendo com o Não Precisa Copiar, eles vão entrar lá no site, vão ver as pendências, se tem alguma marca similar, se tem outra coisa, se a gente está vulnerável, não está, vão entrar com a papelada e você vai poder ficar protegido, se resguardar e poder explorar uma multitude de coisas, como licenciamento, publicidade, etc. E é nesse nível de simplicidade. O cara começou a plantar no lote dele, botou um milho sorridente ali no saco para vender, pronto, já é uma marca. Você não precisa de CNPJ, não precisa de escritório, não precisa usar terno e gravata. É literalmente você ter alguma atividade que está representada por algum tipo de marca. Se essa é a sua situação, se você é um profissional liberal, se você tem algum projeto, pronto, você já é um potencial usuário do serviço da Sabiá. Não dê bobeira, que você sabe, né? O socialismo tá aí, ocupando terras, invadindo casas, e aí você pode ter a sua marca invadida por outra pessoa se você não a proteger pela lei da democracia liberal. Então, entre em Exatamente. contato com a Sabiá, a gente tem um código de desconto, que é NPC10, no nosso post, é só clicar aí e entrar em contato com eles, que vocês tem ganham um lá o descontinho. número também, o site deles e 10% de desconto e ajudar o Não Precisa Copiar a continuar seus trabalhos. É isto.
uma das obras mais importantes do Mill, Sobre a Liberdade, de 1859, ele vai abordar o tema da relação do indivíduo com a sociedade. O famoso princípio do dano vai aparecer para organizar que liberdade individual é esta que está sendo defendida. O princípio do dano é fácil e até intuitivo de entender. Não se pode interferir ou conter sua ação a não ser que essa ação esteja interferindo ou contendo a ação de outra pessoa. É aquela famosa frase, né? Sua liberdade vai até o limite da liberdade do outro. O Mill leva esse princípio tão a sério que ele diz que o princípio do dano não pode ser invocado nem quando a pessoa causa dano a si mesma. Já que ela é responsável pela própria pessoa, pela própria vida, não tem nada que qualquer um de nós ou qualquer outra pessoa possa fazer sobre isso. Ela é livre para fazer o que quiser. Isso sugere que o Mill ia liberar geral, né? Drogas, eutanásia. Só não posso colocar nisso o aborto porque não sei se ele acharia que o feto é uma liberdade que estaria sendo lesada, né, com o fim da gravidez. Essa é a clássica tese do paternalismo que o Rodrigo odeia. O Estado não deve se meter nas cagadas que o indivíduo faz. Ele não pode se achar no direito de proteger os indivíduos deles mesmos ou de melhorá-los sob seus critérios. Vocês imaginem, acabou a campanha contra o uso do tabaco, sobre o perigo do uso do álcool e das drogas, deixa o pau cantar pela liberdade. O Estado não tem mais critério nenhum que ele pode defender para a melhoria da sociedade dos indivíduos. E ainda tem outra coisa, cara. Você comentou um negócio desse, tem um debate do utilitarismo. Não sei se vocês sabem, teve um caso recente de uma campanha da Philip Morris, uma empresa de cigarro, né, uma das maiores empresas de cigarro do mundo, e aí eles queriam passar uma lei para proibir, para restringir mais o uso de cigarro num país, se eu não me engano foi na Coreia ou no Japão, não tô lembrando agora. E aí eles fizeram um cálculo de custo-benefício para mostrar que valeria mais a pena, usando, né, princípios utilitários, que valeria mais a pena não restringir o direito ao fumo, porque essas pessoas economizariam dinheiro no futuro com aposentadoria, com menos aposentadoria, menos salário e menos saúde. Eu me recuso a aceitar que o cálculo foi feito com base em princípios utilitaristas, sem olhar esse cálculo primeiro, porque me parece que não. Mas eu queria deixar claro que não está dizendo aqui que você não pode rodar uma campanha, né, Rodrigo? Mesmo porque existe um negócio chamado sociedade civil. Você pode criar a sociedade civil aí dos antitabagistas, Rodrigo, e fazer quantas campanhas Eu tô falando você quiser. do Estado. O Estado não pode fazer campanha Agora, porque eu ele não está vejo estabelecendo necessidade critérios de do vida Estado boa. proibir. Não Não quer vacinação do Estado, é não isso, vai vejo ser necessidade do privado. Estado É proibir. isso. Não, O olha Estado não só, o pode Estado obrigar a pode botar criar na uma campanha, escola. por que não? O Estado não pode obrigar a vacinar. Eu nunca disse isso, olha que absurdo. O Estado pode obrigar a vacinar sim. A questão toda aqui é a seguinte: ele não precisa se interpor em todas essas questões. Você não concorda? Você vê lá a máfia lá nos Estados Unidos quando proibiu o álcool. Qual foi a necessidade daquilo? Puritanismo de algumas pessoas que O acabou ponto aqui é que causando uma você é confusão. um mediano, você acha que ele tem que intervir em algumas. O critério está dizendo que é ruim o Estado intervir Eu não nesses acho que temas. ele tem Então, que eu não acho. intervir em algumas, não. Eu acho que ele tem que intervir em coisas que sejam uma questão lá de trás, lá que o Mil estava falando no começo do programa. Saúde pública, questões de bem geral, aí tudo bem. Agora, questões de comportamento individual, não tem que se meter mesmo, não. Show de bola. Essa é a nossa diferença, ouvinte. O liberal e o socialista. Comunista safado. O ponto do Mill, então, é que se o Estado decidir pelo indivíduo, acaba criando uma sociedade conformista e medíocre. Somente com a liberdade sendo estimulada, nós podemos ver desabrochar a criatividade humana. E aí lembrem-se, né? Ele acredita no progresso. Bem verdade que é um progresso mais modesto que o dos positivistas, mas ainda assim acredita que a natureza humana propicia uma busca pelos prazeres superiores, uma vez que se tem acesso a estes. É aí que entra aquilo que o Rodrigo mencionou lá na nossa treta sobre o utilitarismo. O romantismo do Mill, que vem aí dessa influência do Humboldt nele, é justamente esse conceito de que existe uma educação enquanto formação, e essa educação tem justamente a finalidade de propiciar um desenvolvimento harmonioso das forças do indivíduo, que vão permitir eles serem mais Mill do que açaizeiros. E na leitura dele, né, isso só é possível dentro do liberalismo. Ele seria o ambiente propício para o desenvolvimento. É justamente o vigor individual que produz a diversidade, a criatividade e a originalidade. O Mill tenta absorver essas ideias românticas, entusiasmo vital, sensualidade, originalidade e sentimento, elementos que estavam ausentes na sua formação racionalista. E isso é meio que um resgate daquele conceito de paideia que pretendia reunir ali num processo só o vigor físico, o desenvolvimento natural e a inteligência.
A sociedade ganha, diz o Mill, quando seus membros têm a liberdade de espontaneamente buscar sua felicidade. Claro, simpatizando com os demais, criando laços, respeitando o princípio do dano, etc. Isso inclui também as mulheres, o que torna Mill um importante defensor do sufrágio feminino. Elas excluídas da participação na sociedade, a gente como um todo perde também a sua contribuição original, a sua energia para o desenvolvimento dessa sociedade. Assim como as classes trabalhadoras e demais pobres, né? Enquanto não forem absorvidos, não teremos um desenvolvimento social adequado e nem uma conquista da felicidade coletiva. E o conceito de tolerância ele é absolutamente amplo. Alguns de vocês, inclusive, julgariam amplo demais. O direito de opinar não pode ser censurado pela sociedade em nenhuma hipótese. É uma proposta de liberdade de expressão absoluta, se a gente for parar para pensar, né? Eu me pergunto se, por exemplo, nazismo, fascismo, racismo entrariam nesse princípio da tolerância aqui do liberalismo do Mill, que é um debate que a gente tem hoje em dia, né? Esse argumento do Mill, da tolerância, ele se ampara naquela epistemologia falibilista, bem na vibe do Popper, né, que o Fred gosta tanto. É preciso uma abertura a diversas opiniões e pluralidade de ideias, e que essas ideias sejam colocadas em choque, em conflito, para assim serem corrigidas ou refutadas. Opiniões, assim como teorias, precisam ser testadas e experimentadas. Exatamente, e parece o Popper mesmo, né? O Popper, inclusive, ele é um liberal no estilo do Mill, né? E aí a ciência ela avançaria na medida em que as verdades e certezas são criticadas, vão sendo criticadas e vão sendo superadas, né? E o Mill parece que vai mais longe ainda, porque ele admite que certos temas como religião, política e moral, nesses temas não há alguma verdade científica. Então o que a gente tem de sobra? Opiniões. E essas opiniões precisam ser colocadas em debate, precisam ser testadas e precisam ser massacradas, se possível. Isso aí é a ideia de um pluralismo crítico, né, que descende dessas ideias do Popper. Um dos comentadores lá do livro do Camerino vai argumentar que o conceito de liberdade do Mill vai se desdobrar em 3 pontos. O primeiro é: cada um tem o direito de desenvolver seu plano de vida, seu projeto original de indivíduo. O segundo é que cada indivíduo não pode interferir na liberdade dos outros, né? O já citado princípio do dano. O terceiro é: cada tipo de dano que o indivíduo causa terá também uma punição apropriada e proporcional. Com esses desdobramentos, nós temos a possibilidade do surgimento da tal originalidade, que seria a invenção de estilos de vida. Por alguns de nós pode até ser visto negativamente como excentricidade, né? Aquele cara esquisito que você fala que cara é excêntrico. Mas o Mill acha isso uma expressão da criatividade humana. E parece não existir em Mill aquela vibe essencialista de destinação do ser humano, de propósitos dos indivíduos. No lugar desse essencialismo, aparece uma educação voltada para o desenvolvimento da individualidade, da originalidade e da subjetividade. E é nesse ensejo que a democracia vai vir como o coroamento do liberalismo. Ou seja, para que esse processo de educação seja efetivo, ele precisa ser consolidado dentro da democracia. O debate sobre a educação remonta ao pensamento do Adam Smith, mas ele foi atualizado pelo Alfred Marshall, que defende que a educação, quando possui qualidade, produz capital humano e trabalho qualificado. O trabalho qualificado, por sua vez, gera inovação tecnológica, o que torna mais sofisticada a organização econômica daquela sociedade. Desse modo, a educação para eles não tem apenas uma dimensão de valores éticos, mas também profissionais e econômicos. É exatamente essa sociedade educada que deve participar politicamente. A ampliação do sufrágio deseja incorporar as mulheres e os trabalhadores. Mas entendam que nem o Mill defendia um sufrágio irrestrito, né, universal. Para ele, os falidos, os fraudulentos, os analfabetos não poderiam votar. Ah, me lembrou aquela vibe de personalidade civil do Kant lá do primeiro episódio dessa série, né? Aqueles que são aptos por serem autônomos devem ser incluídos e abarcados pelos direitos políticos. E parece ser esse o caso mesmo, porque ele chega a dizer que a pessoa pode, inclusive, vir a reivindicar o direito ao voto se ela comprovar sua qualificação e que possui aí a inteligência necessária. O Mill, como membro do Legislativo, ele realizou algumas propostas com o objetivo de aperfeiçoar a democracia. Entre essas propostas estão fim do voto secreto, fim das promessas de campanha, diferença de peso no voto dos mais educados. Como é que o fim do voto secreto vai melhorar a democracia? Mas tudo bem. O legislativo era o poder mais relevante, e não por acumular funções,
mas sim por ser justamente o responsável por vigiar e controlar o poder, impondo freios aos abusos. Era o papel do executivo defender o interesse público do privado. Camerino mostra que o Mill via com preocupação as classes aristocráticas, nobres e ricas proprietárias serem contempladas na Constituição. Isso desmoraliza a democracia e seria um elemento desestabilizador da liberdade na medida em que a riqueza que garantia acesso ao poder. Mais um pouquinho, o Mill ia defender uma luta de classe marxista, hein, Fred? Ele chega a dizer que as classes opulentas colocam obstáculos para a educação e o aumento do nível cultural das demais classes. Isso aí parece qualquer coisa que eu leio no Twitter aí, vejo em programa de comunismo no YouTube aí, ué. É isso que eles falam até hoje, ué. Tem certeza que você não tá lendo errado, Rodrigo? Talvez estou lendo envezado pelo socialismo, né? Mas se alguém tá vendo o Mill envezado, é o Camerino, porque eu tô seguindo a risca aqui o livro dele. Ele vai dizer pra gente porque ele prometeu aparecer aí, né, daqui uns programas. Então vamos descobrir se o Rodrigo enviosou ou não a leitura dele, ou é isso mesmo. Mas de qualquer jeito, se a leitura do Rodrigo estiver certa, seria uma burrice tremenda fazer isso aí, ou seja, as classes opulentas criarem obstáculos à educação, criarem desinvestimento na educação. Porque, segundo o Mill, quanto menos educado o povo, mais também as classes superiores têm a temer. E aí se liguem nessa citação do Mill, abre aspas, classes trabalhadoras tomam seus interesses em suas próprias mãos e constantemente estão mostrando que, em seu pensamento, os interesses dos empregadores não se identificam com seus próprios interesses, mas se lhes opõem. Os pobres se libertaram das principais restrições e já não há possibilidade de governá-los ou tratá-los como crianças. Os cuidados pelos destinos dos trabalhadores precisam agora ser entregues a eles mesmos. Fim da citação do Bill. Rodrigo, eu já estou conseguindo ouvir a Internacional Socialista de fundo. Que loucura isso. É praticamente um proletários do mundo univos. Que loucura. Isso é meu mesmo? Liberalismo? Só que o Marx ele tá querendo essa união para derrubar o sistema político e fazer a revolução, né? O Mill apenas para realizar uma reforma no sistema político, tornando ele participativo para mais gente. Pequeno detalhe, né, Fred? Detalhezinho que não quer dizer quase nada. Um quer ceder os anéis para não perder os dedos e o outro quer arrancar logo o braço fora. Apesar de estarmos aqui opondo o liberalismo ao socialismo, muitos pontos do Mill seriam julgados como pautas socialistas hoje, como a gente já comentou nos nossos momentos aí de gracinha para trás. A começar pela reforma agrária que ele sugere como solução para a fome da Irlanda. Ele também queria criar leis trabalhistas e um fundo público para financiar as campanhas. E até mesmo punir governantes das colônias que oprimiam negros e mulatos. E aí a gente precisa lembrar que tudo isso está ancorado naquele princípio liberal da liberdade e da originalidade. Quanto mais pessoas colocadas à margem, mais a sociedade empobrece sem que elas deem a sua contribuição. Na sua obra sobre o governo representativo, o Mill vai marcar que o Estado tem duas funções principais: manter a ordem e a segurança, que eu acho que é uma função do Estado que quase todos os liberais reconhecem, e criação das condições de possibilidade do progresso, o que já é um ponto de contenda com os outros liberais. No primeiro caso, da manutenção da ordem, o papel do Estado é impedir violência privada. É aquele tema clássico, né, do monopólio do uso da violência por parte do Estado. Se qualquer grupo de poder pudesse valer da violência, isso deixa de ser um regime democrático. Com a dinâmica pautada dentro do direito e da lei, a violência só vai poder ser utilizada pelo próprio Estado, segundo as proporções legalmente previstas. Ou seja, só porque o Estado tem esse monopólio não quer dizer que ele possa usar a violência como os agentes quiserem. No segundo caso, o do progresso, o Estado deve garantir um ambiente de livre iniciativa, liberdade mental, liberdade de expressão, proteção à vida e à propriedade, o que abriria, na concepção do Mill, o caminho ao progresso. Para o Mill, são as instituições que fazem os homens, tanto o aperfeiçoamento moral e social quanto o progresso técnico, científico e jurídico dependem das instituições serem muito bem desenhadas, ou seja, de existir um corpo burocrático especializado e o Estado de Direito poder usufruir desse corpo burocrático na forma de uma liderança, de um guia, né? Ele leva tão longe esse princípio que chega a defender que as assembleias nem deviam fazer as leis, pois elas sofrem o lobby de diversos setores da sociedade. Um corpo burocrático especializado deveria realizar as leis e a Assembleia aprovaria ou não aprovaria tal lei. Ele chega até a explicitar que há caos jurídico quando as próprias assembleias propõem as leis, né?
São criados artigos contraditórios, incompatíveis com o tema e outros que estão ali só para atender algum interesse privado. A função da Assembleia para ele é fiscalizar, dar publicidade, obrigar a justificar os artigos e criticar tudo o que é proposto. É ser, na verdade, um órgão de reclamação e de debate da nação. A insistência do MIL em ampliação da participação e o forte esforço educativo vem dessa concepção de que o cidadão deve participar dos negócios públicos, pois só assim ele vai construir o espírito público de colocar o interesse coletivo e comum na frente do interesse individual e privado. E para produzir essa equidade na repartição do poder, ele vai fazer mais uma daquelas propostas que você consegue tranquilamente ouvir saindo da boca do Boulos e que caçariam a carteirinha de liberal dele. Ele queria que existisse uma lei de cotas na representação pública. Porra, aí é sacanagem. Exatamente. Veja só se não seria isso. Ele queria que a representação fosse pluralista e proporcional. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que a quantidade de cadeiras no corpo legislativo seria dividido pelas representações diversas dentro da sociedade. Você está querendo me dizer que se tivesse uma sociedade de maioria negra, as cadeiras seriam ocupadas proporcionalmente com a maioria negra? Exatamente. Se fosse uma maioria católica, a mesma coisa. Se fosse uma maioria de trabalhadores, a mesma coisa. Cada grupo deveria ser representado na sua proporção. A bancada ruralista ia desaparecer, então, assim como a da bala, né? Menos no estado do Texas, lá nos Estados Unidos, onde ela seria a única coisa que ia existir, entendeu? Ou no Mato Grosso. Mato Grosso também. Inclusive, essa engenhoca eleitoral dele é bem interessante. Algumas coisas já foram adotadas, né, até hoje estão aí, como o coeficiente eleitoral. Para quem nunca entendeu o que é essa porcaria, toda eleição fica sem entender, é o seguinte: você pega o número de eleitores votantes e divide pelo número de cadeiras. E aí você chega num valor, que é a quantidade de votos necessárias para você eleger um representante. Ou seja, não basta ter muitos votos. Você Dá um exemplo aí, Pedro. Quantas cadeiras tem Além Paraíba? Qual é o coeficiente daí, você sabe? Puta que pariu, sei. Vamos ver aqui Se os não lembrar, eleitores de Além Paraíba. o Fred sabe, de cor. Quantos mil votos você precisa para se eleger em Juiz de Fora, Fred? Pô, 11 mil? Era um negócio assim? participei da reunião ontem sobre isso. É por aí, uns 12 mil. 12 mil votos. Se o partido 12 não mil tiver votos. 12 mil, ele não faz uma cadeira. É. Perfeito. E aí, a outra proposta dele, bem interessante, é que o eleitor teria o direito de votar na primeira e na segunda opção. E assim, caso seu candidato preferencial alcançasse o coeficiente se elegendo, seu voto migrava para a segunda opção. Essa proposta, inclusive, não é exatamente o que o MIL está defendendo, mas ela já é aplicada em alguns sistemas eleitorais. A votação, por exemplo, para prefeito de Nova York, a última que aconteceu foi assim. Você vota na sua primeira opção e aí eles calculam o número de votos. Se chegar numa barreira de voto, ela ganha, né? Como se fosse um primeiro turno. E aí, se não chega, você vai migrando. Você vota na primeira, na segunda, na terceira, na quarta opção. Isso tudo, pelo menos hoje, né? Esse voto é assim, só que hoje é feito para barrar o voto útil, né? Para impedir que tenha voto útil. Isso é magnífico, né? Porque acaba com aquela bizarrice de você votar numa pessoa e arrastar uma outra que não tem nada a ver com o que você pensa. Ou você votar em outra pessoa e não votar em quem você realmente quer votar por causa do medo de outra pessoa ganhar, né? Mas eu não sou trabalhista. Eu nunca disse Ciro Gomes. Nunca disse Ciro Gomes. Não quer dizer nada. Não tô falando nome de ninguém, hein? Mas exatamente isso que aconteceu, Fred. Não vem de gracinha, não. Quando tinha coligações, né, no modelo mais antigo, era horroroso. Você votava num partido que você se identificava, fosse esquerda, fosse direita, mas por causa dos arranjos políticos aí que são feitos nas salinhas, né, a portas fechadas, você acaba levando junto com aquele deputado que você gosta, que tem aquela cara sua, que tem aqueles interesses seus em visão, você acaba levando junto um cara aleatório chamado Gerson do PT, que se filiou lá no interior de Minas e que não tem nada a ver com você ou com o seu interesse, e o contrário também, né? Os eleitores do Gerson vão levar junto o seu camarada. Olha que doideira isso. É isso aí. Fred, quer comentar um pouquinho mais sobre essa parada do... Você já falou comigo sobre isso, que alguns lugares tem essa proporcionalidade. A sociedade tem X empresários, X trabalhadores, X não sei o quê, e divide o parlamento nesse número, e você pode concorrer só dentro da sua classe, da sua categoria. Ou isso é só uma ideia? Não, isso acontece, cara, mas é polêmico, porque o último exemplo que eu vi acontecer isso foi na votação da Assembleia Constituinte da Venezuela.
que é a última que foi feita, que justamente foi feita para derrubar o Congresso opositor ao Maduro. Então, Não, vai ser assim, foi exatamente um case exatamente isso. de sucesso. Foi exatamente isso. Tipo, ó, tem tantos indígenas, tanto sindicalista, tanto representante do trabalhador. E uma Constituição que foi votada, uma Assembleia Constituinte que foi votada 5 anos atrás, 6 anos atrás, e até hoje não entregou uma Constituição, né? Mas idealmente, pra você é bom ou é ruim? Pô, cara, eu não tenho uma visão Não tá fechada definido ainda. sobre isso. O que me preocupa às vezes é que algumas sociedades podem ter casos em que você tenha maiorias que vão ser votadas dentro de maiorias étnicas que vão suplantar os direitos de minoria com esse negócio aí, né, cara? E aí isso. Entendi. Nunca tinha pensado nesse tema cultural, eu pensava mais no sentido econômico mesmo, de tirar o poder político da mão do poder econômico. Eu queria comentar sobre isso também, que eu não vejo nada de essencialmente virtuoso. Por exemplo, você, Fred, você me representar porque você é professor, entendeu? Eu entendo que você, como professor, como formado pelo FJF, aluno de instituição pública, você tem visões e experiências parecidas com a minha, mas eu não vejo nada de essencialmente virtuoso nisso, né? Eu acho que esse é o problema principal dessa visão. Como alternativa ao atual sistema, onde ganha visibilidade e ganha voto quem o poder econômico patrocina, talvez faça sentido. Mas falando assim por questões de princípios filosóficos, eu não vejo uma virtude essencial no cara ser do mesmo grupo que eu. Isso vai garantir. Eu acho que não. O ponto não é virtude, Pedro. Eu acho que o ponto é mais tendo em vista que a sociedade tem, sei lá, 4% de professores, é justo que os interesses dos professores sejam representados no parlamento na proporção de 4%. É claro que é virtude, Rodrigo. Rodrigo, que me garante que esses pretensos professores vão representar o meu interesse? Você, como candidato professor, tem que me convencer a votar em você. E isso é um trabalho mais fácil do que Ué, mas isso existe, Pedro. Pedro, vai continuar. Olha só, vai ter 4 cadeiras para professores, mas vai ter 40 mil professores concorrendo. O processo não deixou de existir. Só tem uma cota para, no fim do processo, a representação ser proporcional. Sabe onde esse regime daria certo? No regime socialista democrático. Daria certo. Porque Vai ter você uma teria. complementação, você vai explicar pra gente ou a gente vai ficar só com isso no coração? Vai ficar no mistério. Imagina um regime que é o seguinte: você tem, ao invés de você ter eleições para ser um político profissional, você tem eleições por um conselho que vai ser semelhante a um parlamento e cada categoria vai ter uma representação nesse conselho. E aí você vota dentro dessa categoria quem vai te representar nesse conselho e tal. Isso poderia dar certo nesse princípio, porque aí você teria, na hora de chegar à discussão lá, vai discutir, vai ter um sindicato de professores que vai fazer isso. Entendi seu ponto. Que aí vai ter uma peneira, várias peneiras antes de chegar na representação. Que não vai ser direto, exatamente. O meu ponto é outra questão. O meu ponto é, o Mário Hering, ele é médico, não é, Fred? Ele pode me representar quanto professor do interior de Minas, tão bem quanto o Rodrigo, e não há nada nessa categoria, assim, existe uma chance do Rodrigo entender melhor, mas existe também a possibilidade do Rodrigo fazer outras coisas. Porra, na moral, fiquei deprimido agora. O cara achar que o Mário Hering vai representar ele melhor do que eu tô abismado. Eu acho, porque pode ser. Eu não veja, quando eu digo virtude, é isso, eu não vejo nenhuma virtude essencial no cara ser do meu grupo, mas eu tô falando isso em questões assim abstratas e ideais, porque na prática, em comparação ao sistema atual, onde o Júlio Delgado vai ser o representante dessa minha região aqui, e o cara, como é que é o nome dele, gente? O cara que vê o negócio dos animais, esqueci o nome dele. Esses dois caras aí, eles não vão me representar, não vão representar ninguém, mas é isso aí. Você entendeu meu ponto? E a outra coisa que eu queria falar, porque talvez o Rodrigo vai dar uma peneirada nessa discussão, isso não vai entrar, mas essa outra coisa é sobre o Mil. Eu achei muito bizarra as propostas dele, faz todo sentido com aquela proposta de revisão do utilitarismo que ele traz, né? Do elemento intelectual ser mais valorizado. Só que eu acho que os concertos de democracia deles são meio antidemocráticos. Então acho que não estou gostando tanto igual eu estava gostando no primeiro bloco, não. Show. Isso aí, inclusive, a gente tem que anotar para virar a nossa discussão com o Camerino, né? Acho que vai ser muito bom a gente fazer isso.
Rodrigo? Cadê o Fred? Fred foi embora, nos deixou para alimentar o YouTube dele, que tá dando dinheirama. E eu não preciso copiar, não tá pagando nem um centavo pra ele, porque a gente só tem ouvinte pobre. O Não Precisa Copiar não tá pagando nem pra gente. Então, assim, a situação é dramática. Mas se você, igual Não Precisa Copiar, não tem um tostão furado, quiser apoiar, como é que a gente faz, Rodrigo? Então, se você tá duro, você tem que fazer igual nossos companheiros. O Luan, @Causax. O Bruno Takara, que nem sei se a gente pode mencionar ele aqui, porque ele fez um pixaço pra gente. E a queridíssima Denise. O Bruno saiu então da categoria, né? Da categoria O cara apoio já. socrático. Ele é a categoria Pix. Por mais R$5 ele entrava no grupo secreto. E a Olha nossa aí. querida Denise Dias, que é a primeira vez que a gente menciona aqui, esses outros dois já são figurinha batida, mas a Denise aí tá comentando em vários episódios, compartilhando, fazendo a sua parte. Se outros ouvintes quiserem seguir os passos desses três ilustríssimos ouvintes, o que tem que fazer, Rodrigo? Então, é muito simples. Você tá aí nas suas redes sociais e de repente aparece um vídeo aleatório com a voz de um de nós três. Geralmente um vídeo com alguém amassando alguma coisa, com uma argila, com um triturador de carne. É uns negócios assim bizarros. Marcenaria, uma parada aleatória, Quero inclusive deixar claro que é o Pedro que faz isso. Não estou envolvido nesse tipo de Com as prática. legendas tudo desconjuntadas. Isso. Aí, se isso aparecer e você gosta do nosso trabalho, mas você não gosta o suficiente para dar dinheiro pra gente, você vai lá e vai curtir, compartilhar e comentar. Em breve vai voltar também as postagens estáticas, que a nossa social media falou que tá em alta de novo. Então fantástico. Essas aí é aquelas que tem só uma imagem bonita, né? Isso aí eu sou a favor, que eu sou conservador. Imagem de gatinho, como a Pamela gosta. Ah, não, de gatinho eu sou contra, mas a imagem do filósofo eu sou a favor. E se a pessoa é inimiga das redes sociais ouviu o nosso episódio de Guy Debord, falou, vou fechar o meu Instagram. Como é que ela faz para encontrar? Não precisa copiar, comentar e saber mais. Pô, eu não faço ideia. Acho que no Isso, cara? Spotify dá pra Nosso fazer. site. Nosso site não dá pra comentar. Nosso site você não botou comentário lá, cara. Você não Não botou botei, até não? hoje comentário. Então, Acho que não tem comentário lá, não. O Rodrigo vai te dizer nosso site e eu vou colocar comentário lá pra vocês Enquanto isso, você vai comentarem. lá ativar o comentário. Que eu acho que não tá ativado, não. Ouvinte, eu já cansei de falar do nosso site. Queria muito que o nosso site desse certo, mas tá difícil. O nosso site é www.nprecisacopiar.com.br. Vocês vão lá porque vocês vão lá, vão sofrer que nem eu, né? Eu entro lá, só tem os episódios, não tem um textinho, não tem um lugar pra comentar, não tem nada. Mas vai ter, tamo fé aí. Tá vindo a semana do saco cheio, que a gente fica uma semana em casa, reza a lenda que a gente vai colocar isso em dia. Queria me defender aqui que eu tô, entendeu? Muitas aulas, estudando pra concurso. Não é simples a situação. Mas é isso aí, em breve. Nem comentar lá no site reclamando que ainda não tem conteúdo, vocês vão poder, porque realmente. Comenta no Instagram reclamando que não tem site direito, que aí rola. No mesmo ano do Manifesto Comunista, 1848, Mill lança os seus Princípios da Economia Política. No livro, ele tenta entender as leis econômicas que regulam o desenvolvimento. E aí ele lista o nível de poupança da nação, seu aparato tecnológico, o capital humano e a divisão social do trabalho aparecem como variáveis de extrema relevância para o desenvolvimento. Por isso, eles devem ser estudados segundo métodos indutivos, baseados na observação de como nós historicamente produzimos e distribuímos a riqueza. O Camerino chama a atenção que, assim como o Smith, o Ricardo e o Marx, o Mill percebia que o trabalho está na base da produção, porque sem a transformação da natureza ou da matéria-prima não existe o produto. Seja mental, intelectual ou físico e material, o fato é que nada existe sem a ação humana, sem o trabalho, indo da tecnologia, as instalações, indo das técnicas e do trato das matérias-primas, né? Tudo é trabalho ou cristalização de um trabalho anterior. O trabalho acumulado é transformado em capital. E é esse capital que permite o investimento e a compra de matéria-prima e mais contratação de trabalho, inovações tecnológicas e coisas que vão permitir saltos de produtividade. Capital e trabalho são ferramentas do desenvolvimento. No fim das contas, sendo o capital também trabalho acumulado, então o trabalho é a porra toda. Não pensem o trabalho somente como produção de coisa material, mas nós, por exemplo, produzimos esse podcast que tem como utilidade qualificar o chamado capital humano.
Exatamente. Dotar vocês, ouvintes, de habilidades e conhecimentos que vocês ainda não dispunham ou precisam desenvolver é um tipo disso. Por exemplo, vocês fazendo o apoio sofista pragmático lá no Catarse e doando R$ 5 para o Não Precisa Copiar. Nosso trabalho é transformado em capital, que vai se acumular na nossa conta. Esse capital pode ser usado para comprar equipamentos e divulgar o podcast. Um dia, quem sabe, será usado para a gente poder nos dedicar exclusivamente a ele. Aí, nesse caso, a gente vai precisar de muito apoio, bastante apoio do tipo idealista romântico, lá na casa dos R$ 20, ao invés de um pix aleatório, vez ou outra, no nprecisacopiar@gmail.com. Vai ter que ser um dinheiro mais sistemático. Mas enquanto isso não acontece, você aí que está nos ouvindo, quando terminar o episódio, vá em sua rede social e faça o apoio socrático kantiano. Basta compartilhar a gente nas redes sociais. Assim, nós não acumulamos capital, mas vocês contribuem para aumentar o capital humano da nossa sociedade. Fora que você colabora com isso para o consumo produtivo. O Mill faz uma distinção entre esse consumo e o que ele chama de ostensivo e ocioso, que seria todo consumo que não aumenta a riqueza da sociedade. Fica a dica, então, colabore aí com a existência, permanência e crescimento do Não Precisa Copiar. Feito o jabá, o tema do capital humano é bastante relevante na obra do Mill. Ele irá por diversas vezes ressaltar que não é só ter matéria-prima e mão de obra disponível para a produção. Uma população diligente, a organização do trabalho, o hábito de poupar, as habilidades e qualidades de ferramentas e máquinas são essenciais para o aumento da produtividade. Inclusive, nesse livro aí, o Mill afirma que não falta só capital humano aos trabalhadores, não. As classes ricas e ociosas também falta. Falta também energia mental, formação sólida, sentimento de consciência e espírito público. Como exemplo, ele disse que o pequeno proprietário de terra é proporcionalmente muito mais produtivo do que o grande latifundiário. Eu imagino que seja porque o latifundiário trata a terra como capital, o pequeno como uma ferramenta de subsistência, né? E não é somente uma questão de riqueza, mas de autonomia e independência. O pequeno proprietário pode até não ser rico, mas ele goza de um conforto e liberdade. Talvez seja até por essas evidências que ele defendeu fervorosamente a reforma agrária. Outro elemento do pensamento do Mill, que ia acabar com sua carteirinha de liberal, é a contestação do laissez-faire absoluto. Se a gente for parar para pensar essa contestação do livre mercado absoluto, muitos liberais defendiam isso, né? O Popper também defendia isso, só que a gente está num mundo tão doideira que tem gente que chama isso de socialismo, né? Para Pois é. ele, uma intervenção estatal que não fosse autoritária, monopolista e aniquilasse a possibilidade de escolha dos indivíduos seria, em muitos casos, bem-vinda. Então pode ter uma campanha de vacinação, Rodrigo? Ou será que tem que deixar o pessoal tudo morrer sem vacina, igual o seu contra-argumento traiçoeiro estava falando lá atrás? Meu irmão, pode ter tudo, eu sou estatista no talo. Tem que Não, tô fazer falando do vacinação. liberalismo aqui. Eu sou a favor da revolução da vacina, né? Entrar nas casas e vacinar os outros com aquela arminha de dar um tiro, tá ligado? Eu sou a favor disso. A revolta da vacina é contra isso, né? Você sabe. A revolta foi contra, mas não, eu sou a favor de quem fez a parada que deu na revolta. Olha só, vejam só vocês, ele defende a existência de hospitais públicos, bancos nacionais, esse aqui o Fred vai ficar até arrepiado, e educação básica pública, com punição para os pais que se recusarem a mandar os filhos à escola. Ele é quase um Darcy Ribeiro, não é não, Fred? E aí não parou por aí não, ele quase inventou a LDB britânica lá, né? Ainda pincelou o germe do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Lê aí, Pedro. Abro aspas. A vida familiar de tiranos familiares é uma das coisas em que é mais imperioso a lei interferir. Fecho aspas. Se ligaram, né? Não tem esse papo de o filho é meu, eu faço o que eu quiser, não. Para ele, as crianças devem ser protegidas de abusos de violência e de relações de trabalho excessivo, que era muito comum naquela época. A lista é grande, o cara é brabo. E aí falou da defesa das pessoas com deficiência, do meio ambiente, falou até dos direitos dos animais, né? Ele só não falou dos direitos das pessoas que querem ser animais, né? Como eu vi hoje aí na internet, que eu fiquei estarrecido com isso. É bestial, ele é contra, ele é contra. Pessoas que querem viver como bestas, ele é contra. Fizeram um protesto lá em Berlim de pessoas que se identificam como cães. A gente Fantástico. vê que tem um limite, né, do utilitarismo não reconhece muito bem os sadomasoquistas e os furries. Mas É de verdade. qualquer jeito, apesar desse limitador aí da lógica utilitarista, o Mill defendeu a redução das horas de trabalho, o aumento dos salários, o financiamento público de museus, parques e projetos de relevância social. E, através disso e de outras ferramentas, a eliminação da pobreza, o fim do ideal de enriquecimento pessoal, que
leva as pessoas a se atropelarem umas às outras. Para financiar essa festa esquerdista, você já sabe, né? Imposto. Mill defende que o imposto seja proporcional à renda e que os pobres sejam isentos. E o último capítulo da parte do Mill, ele aborda mais diretamente a relação dele com o socialismo. O Camerino comenta que o Mill separava os socialistas em 2 grupos. O primeiro com esse nome mesmo, de socialista, que eram aqueles que queriam reformar a sociedade. Então eles queriam fazer mudanças gradativas e contínuas, sem nenhum rompimento drástico. O segundo grupo eram os chamados comunistas. Esses mais radicais não acreditavam na possibilidade de mudanças graduais reais, então propunham uma mudança abrupta na forma da revolução. Você viu, né, Pedro, que eu marquei o reformista para você e o comunista para mim, né? Perfeito. O Perry Anderson, né, o autor que a gente usou aqui para balizar o episódio sobre o neoliberalismo, ele contextualiza informando que esse liberal socialismo começa com Mill, passa pelo Russell e depois chega ao John Dewey. As afinidades do Mill com o grupo dos socialistas se baseavam justamente na tentativa de combinar o individualismo e o coletivismo. Junto com Comte e Saint-Simon, defendia a noção de progresso como reformas sociais baseadas na razão, assim como a noção de que o que deve guiar o capital e o trabalho é o interesse geral, não o interesse privado. Mas ele odiava a ideia do Conte de colégio de sábios tutelando a sociedade. Para ele, isso seria uma espécie de despotismo espiritual. A parada do Mill aqui é encontrar uma justa medida entre esses 2 polos. Então a gente vai, por um lado, preservar a liberdade, individualidade e originalidade, mas do outro lado a gente vai tentar combater as desigualdades. E tudo isso a gente vai fazer através de direitos, de reformas pacíficas e sem nenhum tipo de ruptura democrática. A propriedade privada, por exemplo, né, que é um elemento de disputa com socialistas e comunistas, ele não vai desejar abolir. Muitos de vocês devem se questionar, né, se ele realmente pode ser chamado socialista, uma vez que mantém de pé a noção de propriedade privada. Apesar disso, ele acha que a herança acaba forjando uma sociedade na qual as condições de nascença definem os destinos e não o talento, o esforço e a sorte, né? Isso daí é radicalmente socialista, hein? Cuidado, Jones Manuel. Bill tá chegando. Ele afirma que o direito à herança é uma marca do mundo antigo, onde a propriedade não era individual, mas sim familiar e comunitária. Em uma nova legislação, a herança deveria ser limitada e moderada, sendo passada apenas para os filhos, não existindo mais heranças aparentes colaterais, ficando tudo, vejam só vocês, para o Estado. O Mill via com desconfiança a divisão igualitária dos frutos do trabalho, porque, na visão dele, ela ia produzir uma sociedade estagnada, uma vez que, se esforçando ou fazendo o corpo mole, todos receberiam o mesmo, né? O estímulo para a inovação nem iria existir. Inclusive, eu acho que ele estava certo nessa. Inclusive, eu acho que essa é uma das principais razões pela falência do socialismo na União Soviética e no bloco comunista. Eu já achei que você tinha destilado todo o seu anticomunismo naquela live, Fred, mas tá aqui você de novo destilando seu anticomunismo. Nossa, que E absurdo. outra coisa que faria os liberais tremerem na base é que os trabalhadores deveriam conquistar maior participação nos lucros da empresa, que a gente já comentou lá no primeiro programa, né? Uma coisa que poucos fizeram aí no mundo, não é mesmo? E uma figura muito importante para esse podcast fez quando foi ministro da Economia. Só que não acabou por aí. Com a morte do dono da empresa, em vez dela ser dada, em vez do capital ser aberto e os acionistas levarem, a empresa deveria se tornar uma cooperativa. Isso aqui não é possível, Rodrigo. Ficou reclamando um Camerino. Ele até admitia se declarar socialista, mas teria de ser um socialismo muito diferente do seu tempo, porque os métodos ditatoriais e a diluição do indivíduo no coletivo era o cerne tanto do positivismo como das correntes socialistas da época. Então, se fosse um socialismo democrático, ele estaria de boa, né? Exatamente, tinha que ser uma sociedade de oportunidades. Então, em vez de sufocar a individualidade com a coletividade, a gente amplia a liberdade para permitir o florescimento da originalidade, criatividade e pluralidade. Inclusive, uma das suas críticas aos comunistas é que não basta abolir a propriedade privada para ver surgir outra sociedade. Há elementos culturais, morais e espirituais que precisam ser modificados. É um romântico mesmo. Nesse ponto, eu tô com ele. O ponto é que enquanto não tivermos uma comunidade socialista, não teremos a base cultural e moral para esse sistema, né? Enquanto o egoísmo e o interesse privado vigorarem como norma, o socialismo não será possível. E aí, quem que veio primeiro? O ovo ou a galinha? É o egoísmo da comunidade que cria o capitalismo ou é o capitalismo que cria
uma sociedade egoísta. O fato é que, diferente de Marx, Mill acreditava no aperfeiçoamento do capitalismo, através da educação e de maior participação política da classe trabalhadora, através dos partidos e dos sindicatos. O egoísmo tinha que ser vencido, os direitos de propriedades, em especial sobre herança, tinham que ser revistos. A participação nos lucros ela tinha que ser concedida aos trabalhadores, bem como novos sistemas cooperativistas deveriam emergir no seio do capitalismo e tudo mais, né? E aí, pessoal, a condição desses trabalhadores está melhorando? Dá para salvar o capitalismo? Ou vocês vão querer fazer revolução igual o Rodrigo Manuel? Vai lá, Fred. Na minha opinião, cada vez mais eu estou convicto de que quem cagou com a revolução foi o próprio Marx, cara. Fica aí a polêmica. Se vocês quiserem mais informações sobre isso, não, é Frederico Crepe, o canal do YouTube do Fred. Você vai ver mais sobre isso. Fazemos o jabá aqui. Mas é sério, olha que coisa legal que ele fala aí. Ele tá defendendo um programa de reformas para a sociedade, um programa bem radical, inclusive, né? Se a gente for parar para pensar. A forma de pensar marxista fechada no 880, ou você é um marxista científico, ou socialista científico, ou você não presta, ela impede o diálogo com várias outras categorias, cara. Então, o que impediria um diálogo com o Mill para poder avançar novas formas sociais, sacou? E aí fica todo mundo preso na discussão do quem é a verdadeira Mary Poppins, e aí fica nessa perde força, né? Qualquer mobilização de transformação. Eu concordo com o seu ponto, eu só tenho uma dúvida ainda, que é uma coisa que tem me incomodado profundamente, é se a democracia liberal permite mesmo a gente fazer qualquer uma dessas coisas. Porque cada vez eu estou mais convicto que a democracia liberal só é permissiva se o liberal sobe no poder, a direita sobe no poder. Que toda vez que uma esquerda, não precisa ser nem ser revolucionária, pode ser reformista, sobe ao poder, é o que a gente já viu. É Getúlio, é Jango, é Brizola, Mas é essa irrelevante. história. Essa é a história. Eu acho assim, eu tenho me radicalizado porque a democracia não tem me demonstrado que ela é uma via possível. Mas eu acho que isso é uma discussão irrelevante, cara. Porque a questão não é se a democracia comporta ou não isso. A questão é se as pessoas que são críticas a esse sistema vão se unificar para transformar ele ou se vai ficar cada um acusando o outro. Porque essa postura, por exemplo, a democracia vai comportar essas mudanças ou não? Eu acho que ela tem que ser tensionada e se ela não se comportar essas mudanças, a dinâmica política dá conta de fazer ela comportar essas mudanças, igual fizeram na França. O ponto tem que ter uma século XIX. organização. As forças políticas têm que se organizar para. Se elas se organizarem e se alinharem, vai acontecer. Ou se não acontecer, vai esgarçar o limite, vai forçar um aperfeiçoamento do que a gente tem em direção a algo que, na minha opinião, pode ser melhor. E aí, nosso liberal, Pedro Henrique? Eu acho que você trouxe o Frederico para ter mais polêmica nesse podcast, porque você quer cair nas malhas da polêmica. Filezinho de polêmica. Eu acho que falar isso sem levar em consideração que de fato existem muitos problemas, muitas mazelas, mas a vida melhorou, né? As coisas avançam, muita coisa está melhor. Eu acho que funciona sim, e uma base desse pensamento do liberalismo social, eu acho que é o que está faltando no jogo. Construir uma cultura e implementar dentro da lei essas mudanças é o que a gente precisa. Indicações. Eu já indiquei Downton Abbey. Eu já indiquei o livro do Michael Sandel, né? O Justiça. Algum filme que a gente pensa aí que tem a discussão de direitos sociais? Eu indico Os Miseráveis. Você tá querendo sacanear os ouvintes. Mais uma vez, o Rodrigo só indica filme ruim nesse programa. Mais uma vez. Não, eu gosto desse filme, mas. O Rodrigo indica o filme em vez do livro. Não faz sentido nenhum. Eu tô olhando pro livro aqui, ele é um pouquinho grande só, mas vale a pena. Então foi isso, ouvinte. Muito obrigado. Termina mais um Não Precisa Copiar. Até a próxima, nosso terceiro episódio de Liberalismo Social com o Norberto Bobbio. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Falou. O Fred é muito bom, que ele parece o Ió do
do Ursinho Poo, tá ligado? Tranquilidade.